Graças ao Senhor por mais um tempo de reflexão na palavra. Nós vamos hoje dar continuidade, falar sobre as 7 glórias de Cristo. Fizemos aí 2 breves introduções nos domingos anteriores. Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Hebreus capítulo 1. Vamos hoje analisá-las bem devagar, tranquilo, para então nós sermos enriquecidos com a verdade da palavra. Hebreus 1, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 4. Vamos ver nesse tempo, pelo menos em 1 hora, nós conseguimos então, com a ajuda do Senhor, localizá-las, essas 7 glórias, e então nós vamos refletir um pouquinho sobre cada uma delas, nesse curto tempo, de apenas 1 hora. Diz assim a palavra, verso 1: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo, ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então vamos ter uma breve palavra de oração, irmãos, pedindo que o Espírito nos dirija nessa reflexão. Pai, como somos gratos ao Senhor por esse tempo que o Senhor preparou para nós, como igreja. Nós estamos aqui reunidos, ó Pai, debaixo do nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. E a nossa grande expectativa é que Tu fales conosco de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma maneira incisiva. Tira dos nossos olhos as escamas, para que então possamos ver claramente. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa grande expectativa, Pai, de que Tu fales conosco. Quando abrimos a palavra, pedimos também que Tu abras o céu para nós, para que esse tempo seja um tempo de edificação do corpo de Cristo, seja um tempo de regeneração para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, seja também de cura e de restauração, Pai. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo, pedimos que Teu Espírito frutifique essa palavra em nossos corações, daqueles que estarão assistindo oportunamente também. E é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, então nós vimos domingo passado sobre a importância e o regozijo de vivermos uma vida gloriosamente diante do Senhor, na Sua presença. A presença dEle que já está em nós, que já habita em nós, quando cremos no Senhor. Irmãos, a presença dEle em nós é revestida de glória, porque o Senhor, lembrando os irmãos, Ele é a glória. Nós vimos domingo passado, pela manhã, quando então Moisés, lá em Êxodo 40, verso 34, quando ele terminou de erigir o tabernáculo, naquele momento que ele terminou de erigir, então a glória do Senhor, a presença do Senhor encheu aquele tabernáculo da Shekinah de Deus, da glória de Deus, da presença dEle. E aquele tabernáculo, irmãos, é uma figura da igreja, é uma figura também individualmente de nós, que nós somos tripartidos. O tabernáculo tinha 3 partes, era o lugar, era o átrio exterior, onde os sacerdotes trabalhavam, fazendo a manutenção dos animais para serem sacrificados. Depois tinha o santo lugar, onde os sacerdotes também trabalhavam ali. Ali tinha 3 elementos fundamentais, e atrás do véu, da cortina, havia o santo dos santos, o santo lugar. Assim também é o nosso corpo, nós somos espírito, alma e corpo. O ser humano nasce neste mundo com corpo e alma. O espírito habita nele, mas é morto espiritualmente. O homem pecador não tem então contato com o Senhor.
Ele precisa de novo nascimento, de nascer de novo. Então, quando o Evangelho é pregado, quando nós anunciamos a morte e a ressurreição de Cristo e a inclusão do pecador na sua morte e ressurreição, quando os olhos são abertos para que a pessoa creia nessa verdade, o Espírito Santo, ele vem e conecta ali com o espírito do ser humano morto e vivifica. Então o homem nasce de novo. Não é por aceitar a Cristo, é por crer naquele que tudo fez por nós. Então a pessoa ganha experiência, então ele é habitado no seu interior pelo Deus eterno. 1 Coríntios 3,16 fala que: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário, é templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós? E para vocês terem uma ideia, o Espírito Santo também habita em nós. 1 Coríntios 6,19 vai mostrar também: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito? E também somos habitados pelo Senhor da glória. Gálatas 4,6, que diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Então isso é maravilhoso, sermos habitados pela Trindade. Veja só, irmãos, que nós, como filhos de Deus em Cristo Jesus, nós somos as pessoas mais privilegiadas deste universo, porque o Deus que é infinito, o Pai, o Filho e o Espírito, habita dentro de nós. Não é lindo isso, irmãos? Que coisa maravilhosa! Então nós temos a Trindade morando em nosso espírito. Então Filipenses 1,6 fala que Deus agora começou uma boa obra em nós e Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Agora Ele vai salvar a nossa alma. Nós já somos filhos de Deus, mas por que salvar a nossa alma? Porque a tua alma e a minha alma é muito cheia de complexa. Ela é invejosa, ela é implicante, ela é rabugenta. A nossa alma é terrível, a nossa alma é a nossa personalidade. Deus não quer destruir a nossa personalidade, Ele quer moldar a nossa personalidade. Ele está santificando a nossa alma, para que então aquela experiência de Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu é o nosso egocentrismo, é a nossa alma, é a nossa vontade, é a nossa emoção, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Deus quer ajustar para que os nossos pensamentos sejam coesos, sejam eles verdadeiramente dirigidos pelo Espírito do Senhor. Nós devemos viver uma vida de entrega para o Senhor, para que Ele possa governar a nossa vida como Senhor. Então nós podemos dizer que Cristo é meu Salvador, a minha salvação, e também Ele é o meu Senhor, aquele que governa a minha vida. Eu sei que muitos falam que Cristo é o Senhor da minha vida, mas quem dirige a sua própria vida são eles mesmos. Então nós precisamos, irmãos, termos isto em mente, senão nós não iremos compreender aqui a glória de Deus. As glórias de Deus, ela é revelada em primeiro lugar na cruz. Parece estranho nós falarmos que na cruz existe glória, mas claro que existe glória. Por que há glória na cruz? Para o mundo isto é uma loucura, tanto é que 1 Coríntios 1,18 a palavra fala assim: porque certamente a mensagem da cruz, ou a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, que está relacionado ao Evangelho da graça, porque Deus colocou no Evangelho todo o seu poder para a salvação do pecador. Agora, irmãos, há glória na cruz. Cruz não é lugar de morte, onde os criminosos morriam, onde o nosso amado Senhor também foi crucificado. Mas que glória há na cruz? Irmãos, por que a cruz se tornou tão gloriosa? Vou lhe dizer para vocês aqui: pelo simples fato de que o Senhor glorioso morreu nela. Então, onde Cristo está, tudo torna glorioso. O Senhor morreu na cruz, então a cruz é gloriosa. Não que estamos idolatrando a cruz, longe disso, irmãos. Nós temos a cruz como uma operação incisiva que, em primeiro lugar, tratou com o nosso velho homem, foi crucificado com ele. Então a cruz para nós é gloriosa, por quê? Porque a cruz foi um instrumento onde Deus colocou o seu Filho
onde Cristo, como Cordeiro de Deus, tirou o nosso pecado. Irmãos, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou a fonte produtora de pecados. Então, matou na cruz. Para o pecado não tem como melhorar. As religiões tentam melhorar as pessoas. Vem para a minha igreja que você vai ter uma vida melhor. Cristo não veio com esse objetivo de melhorar a vida de ninguém. Ele veio crucificar a sua velha vida, trocar, transplantar o seu coração, para que pela ressurreição você receba uma nova vida, a vida de Cristo, a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo não é uma vida simples como a vida com que nós nascemos, como é a vida de um animal, como a vida de uma árvore. Não, Cristo, Ele é a vida. Ele é a origem da vida. Ele é a fonte da vida. E nós estamos nele, Ele está em nós. Então nós temos vida, vida em abundância, mas a vida de Cristo em nós é a vida eterna. Irmãos, então para nós, vocês acham que há outro lugar para nós nos gloriarmos, senão na cruz? Sabe como é que Paulo vê a cruz? Ele disse assim, em Gálatas 6, versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou em outras palavras, Paulo está dizendo, o mundo está crucificado para mim, ou seja, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Quando nós temos essa experiência de estarmos mortos para o mundo para nós, então nós vivemos agora inteiramente, sem nada se interpor em nosso caminho. Nós vivemos para Cristo. Se eu morri para o mundo e o mundo para mim, então, irmãos, nós sabemos que há além da morte uma eternidade, um novo mundo, uma nova vida, uma vida quando nós receberemos o nosso corpo glorificado, irmãos, nunca mais vamos experimentar qualquer tipo de dor, sono, angústia, depressão, nada mais. E há aqueles que ainda dizem que filhos de Deus, quando tem depressão, é do demônio. Isto é uma mentira satânica, é para assustar as pessoas. Então, irmãos, Cristo nos libertou, mas nós podemos ter neste mundo ainda, você está dentro de um vaso de barro, você pode ter muitos problemas, você pode ter câncer, você pode glorificar Deus com o seu câncer, você pode, eu tenho miopia, como que não é assim? O apóstolo Paulo, irmãos, aquele espinho na carne, nós vamos tratar um pouquinho hoje à noite, que coisa linda vai ser analisarmos Cristo como nosso tudo. Vamos ver alguns aspectos maravilhosos da pessoa de Cristo. Mas, queridos irmãos, então Paulo disse assim, que a glória dele está na cruz. Agora, queridos, a igreja também, diz Paulo aos Efésios, ela é gloriosa. Ela é gloriosa porque o nosso amado Senhor habita dentro de nós. Então, nos torna gloriosa. Abram comigo, por favor, lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 14. Aqui nós temos uma figura da igreja. Todo esse capítulo aqui vai tratar em figuras da igreja. Então, aqui vai mostrar onde que nós estávamos. Se você ler, por exemplo, aí, Ezequiel 16, versículo 8, você vai se identificar com algo que onde nós estávamos quando Ele nos chamou, versículo 8. Então o Senhor começou a colocar em nós bastante apetrechos, para deixar a igreja mais linda. E chega no versículo 14, ele diz assim, olha, Ezequiel 16, 14: correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura. Irmãos, essa formosura aqui não está se referindo que a igreja em si mesma ela é uma igreja formosa. O que é formosura aqui? Qual que é o sentido aqui? Uma igreja bonita, uma igreja linda, uma igreja que espelha Cristo. Nós sabemos, segundo o Salmo 43, versículo 2, 45, 2, que Ele é o mais formoso entre os homens. Então Ele habitando em nós, nos torna nós muito bonitos, muito lindos.
Todo ser humano que é habitado pelo Senhor da glória é uma pessoa bonita, é uma pessoa formosa, uma pessoa graciosa, uma pessoa que até o seu falar é um falar elegante, é um falar agradável, porque ele está temperado com sal, é um falar que edifica, é um falar que restaura. Estão me compreendendo? E aí ele diz assim: por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Então, a perfeição não está em nós mesmos, mas está nele. E hoje, se o Senhor permitir também à noite, vamos ver pelo menos 3 aspectos da perfeição de Cristo. O que significa ser perfeito em Cristo? O que significa viver uma vida teleios, no grego, que é perfeitos. Nós em nós mesmos nunca seremos perfeitos, mas com a glória dele em nós, a presença dele em nós, aquele que é perfeito. Vamos analisar ali Mateus 5,48, sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Vamos ver que tipo de perfeição ele busca em nós, ele pede de nós. Lembrando, irmãos, que ele nunca pede algo de nós sem que primeiro ele venha e nos capacita, nos habilita, nos supra. Esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, outro texto muito lindo, não precisa abrir, só vou citar aqui, aquele texto de Colossenses capítulo 3, versículo 4, ele é tão maravilhoso. Ele diz assim: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse é o nosso amado Senhor. Quando Ele voltar para buscar a sua igreja, quando Ele se manifestar, nós também seremos, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a vida da igreja, nós estamos ligados ao cabeça. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Maravilhoso demais. Então, Hebreus, ele é um livro, irmãos, que vai tratar das glórias de Cristo. Esse livro ele é tão importante, ele é tão urgente, que o livro de Hebreus começa não com saudação, Então ele já vai rapidamente mostrar as glórias de Cristo, e com a ajuda do Senhor nós vamos aqui analisar cada uma delas, porque começa como havendo Deus falado outrora. Deus falava outrora de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falava em sonhos, falava pelos profetas, falava de muitas maneiras, mas nesses últimos dias, versículo 2, nos fala absolutamente, definitivamente, pelo Filho. Irmãos, guarde bem isso aqui: fora de Cristo nós não temos o falar de Deus. Fora de Cristo nós vamos ter muito aí vozes no sobrenatural. O sobrenatural é muito perigoso. Paulo fala que há muitas vozes no mundo e nós não sabemos identificar as outras vozes senão pela palavra. Quando nós estamos bem conectados com a palavra, quando nós lemos a palavra, temos conhecimento da palavra, o Espírito Santo, ele vai discernir para nós todas as coisas. Então nós precisamos de discernimento, porque se nós não soubermos discernirmos, nós seremos levados ao redor por todo o vento de doutrina, que são as criancinhas em Cristo. Os maduros em Cristo sabem discernir. Quando alguém está ministrando a palavra, ou ouvindo um louvor também, porque no louvor, irmãos, existe um perigo muito grande de Satanás estar agindo, porque nós estamos cantando. O que é louvor? Primeiro que é para glorificar Deus, mas com a palavra de Deus. Então, graças ao Senhor, os irmãos do louvor têm tido esse cuidado de cantar a palavra, de louvar a palavra, porque às vezes nós estamos confessando uma coisa na qual estamos dando vazão para Satanás entrar. Então temos que ter muito cuidado com este ministério de louvor, cantar a palavra, louvar o Senhor com a palavra, como faziam os irmãos do passado. Eles cantavam salmos com hinos e cânticos espirituais, mas tem um fundamento, que é Cristo. Às vezes muitas pessoas vêm louvar, irmãos, às vezes vêm para cantar, mas vêm com uma cara assim de cachorro bravo, entende? Aquele cara amarrada. Estamos louvando o Senhor da glória, o Cristo que fez tudo por nós, que venceu, que foi entronizado. É a Ele que estamos louvando. Quando nós abrimos nossos lábios para louvar o Senhor,
estamos engrandecendo o nome dele pelo louvor e com as palavras adequadas. E Hebreus vai dizer, capítulo 3, que Deus habita, Salmos, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E ele vai reiterar aqui a palavra de Deus em Hebreus mesmo, que o Senhor da glória, ele canta junto conosco, porque ele passeia no meio dos candeeiros de Apocalipse. Os candeeiros é a igreja. Então o Senhor da glória, ele canta junto conosco, ele ora junto conosco. Eu disse aqui para vocês que o Espírito de Cristo glorificado, o Senhor fez habitar em nós, Gálatas 4:6, o qual clama Abba Pai. Então ele nos ajuda a orar, mas ele também é aquele que celebra conosco. E irmãos, vida cristã é vida de celebrante, é vida de pessoas alegres, de pessoas que foram regeneradas, curadas, que não deve temer nada e nem ninguém. Por quê? Porque João 5 versículo 24 diz assim, olha o que Jesus disse lá: em verdade, verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Isso é maravilhoso. Então esse é o Senhor da glória, irmãos, que nós então louvamos e engrandecemos. Então Jesus, ele foi ascenso à glória. Nós vivemos, irmãos, uma época, vamos dizer assim, espacial. Uma das coisas que chama muita atenção, mundialmente falando, quando os Estados Unidos ou um outro país lança um foguete para a Lua, então isso impressiona, é notícia para os grandes astrônomos, eles estudam, e outros querem, a coisa é tão impactante que muitas criancinhas querem até ser astronautas. Mas, irmãos, a primeira pessoa que foi muito mais além da Lua e de qualquer outra coisa foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E que é interessante, quando ele foi ressuscitado, não precisou de uma plataforma de lançamento, não precisou de Jesus vestir umas roupas espaciais, não precisou de nenhum míssil para levar ele para a glória. A palavra de Deus, ela diz assim, e juntamente, e nós fomos inseridos, nós participamos dessa viagem, foi além dos céus. Pensa que Jesus foi morar no céu? Onde é que está escrito isso, que Jesus está morando no céu? Isso é o que os pastores pregam, isso é que livros aí trazem para nós, mas a Bíblia diz no Salmo 110, que ele se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra, então ele é muito acima dos céus. E a palavra fala assim, escuta esse texto aqui, irmão, nós temos que valorizar os versículos da palavra de Deus, onde nós estamos envolvidos, porque o grande problema nosso é nos familiarizarmos com as Escrituras e não ter mais consideração por elas. Efésios 2:6, a palavra fala assim, e juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos nele, irmãos, estamos nele pela fé e ele está em nós. Isso faz toda a diferença. Então vamos primeiro aqui, irmãos, nominar as 7 glórias de Cristo. Aqui nesses 4 versículos, nesses de Hebreus, né? Você deve estar em Hebreus no capítulo 1. Eu quero nominar aqui todas as glórias, então nós vamos analisar cada uma delas. A primeira glória que aparece aqui, porque cada uma delas lança luz sobre a outra. Nós vamos estudar uma glória, essa glória lança luz para a outra. Irmãos, eu queria ter tempo aqui, pelo menos começar agora o estudo, terminar pelo menos 18 horas, para a gente analisar cada uma das glórias, mas é duro que nós estamos limitados pelo tempo. Esse tempo cronos é complicado para nós, porque é o nosso tempo, e o nosso tempo é um tempo muito rápido, nós voamos, né? A ponto do Tiago dizer o seguinte, que é a vossa vida? É como um sopro, como um sopro. Então, esse sopro, ele se esvai muito rapidamente. Então, esse tempo que nós temos, irmãos, de aqui neste mundo, pisar os pés nesse mundo, enquanto ele não nos chamar, vamos usar esse tempo, não apenas aqui, mas nos nossos lares, para aprender Cristo,
para orar. Não perca tempo, irmãos, não perca tempo. Vá para o Senhor, esteja diante dEle, aprendendo a Ele, sendo edificado por Ele, em comunhão com Ele, não pedindo coisas para você, porque Deus já te deu tudo. Quem tem Cristo tem tudo, e quem tem tudo não precisa de mais nada. Então nós temos o Senhor. Você não precisa de religião, você precisa de Cristo. Você não precisa de salvação, você precisa de Cristo. Você não precisa de purificação de pecados, você precisa de Cristo. Ele é tudo isso para nós. Vamos deixar para a noite esse assunto, para nós analisarmos ele com bastante cuidado e perquirição e também minudência, para nós entendermos, compreendermos um pouquinho mais da excelência de que é o nosso Senhor. Então, a primeira glória, ela vai aparecer aqui, irmãos, no versículo 2. Vamos localizar aqui, olha. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Essa aqui agora é a primeira glória, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Então, essa é a primeira glória. A segunda glória, diz aí, neste mesmo versículo, constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, a primeira glória, ele é o herdeiro. A segunda glória, ele é o criador de todas as coisas. E a terceira glória está aqui no versículo 3. Ele que é o resplendor da glória. Resplendor da glória é a outra glória de Cristo. Você vai entender isso já já, quando nós analisarmos ela. E a quarta glória é essa aqui, ó, está logo em seguida aqui. Ele é a expressão, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Cristo, ele é a expressão de Deus o Pai. Essa então é a quarta glória. A quinta glória está aí no versículo 3 também, que diz assim, olha, exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É a quinta glória. Ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E a sexta glória está aqui no mesmo versículo 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados. E a sexta glória purificou os pecados. E a sétima glória, irmãos, está aqui no versículo 3 também, que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora, irmão, eu vou precisar citar um versículo para vocês aqui, vocês têm que acompanhar comigo. Esse Deus que é glorioso, você nunca duvide, como as testemunhas de Jeová, eles afirmam que Jesus Cristo não é Deus. E eles têm a Bíblia, eu tenho a Bíblia do Novo Mundo, que eles usam, e lá mostra claramente que Jesus Cristo é Deus. Lembra quando o Senhor Jesus, a primeira vez que ele apareceu para os discípulos depois de ter sido ressuscitado? Ele apareceu para os discípulos e não estava uma pessoa ali presente, que era Tomé. Você se recorda daquele texto de João 20? Então, numa segunda vez, o Senhor apareceu para eles e Tomé estava ali, porque Tomé havia dito para os discípulos. Os discípulos pregaram para Tomé: nós vimos o Senhor, visão espiritual. E Tomé disse assim: eu não acredito, eu não creio. Eu só creio se eu ver. Se eu puder colocar o dedo ali no seu lado, onde foi perfurado ali pela lança, se eu não vir os cravos, o lugar dos cravos, não vem com essa não, eu não acredito. Vocês viram o fantasma. Aí depois o Senhor se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco, e logo lhe chamou Tomé. Tomé, vem aqui, coloca teu dedo aqui, nos cravos e no meu lado, vê que sou eu mesmo. Então Jesus disse para Tomé: olha, não seja incrédulo, mas crente. E aí Tomé disse assim para o Senhor Jesus: Senhor meu e Deus meu. Então ele teve ali uma linda revelação de que Jesus Cristo era Deus. Agora, abra comigo, por favor, 1 João, capítulo 5, versículo 20. 1 João 5, verso 20. Aqui vai mostrar não apenas esse texto, irmãos, mas é um texto mais claro, para que a nossa mente, o nosso coração, jamais venhamos a duvidar de que Jesus Cristo é Deus.
Ele é 100% Deus e 100% homem. 1 João 5, versículo 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho. Agora escute aí, Jesus Cristo, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, nós somos habitados por nada mais, nada menos de que Cristo, que é Deus, habita em nós. Não que fez de nós deuses, né? Nós nunca vamos alcançar uma perfeição de ser Deus. Essa era a vontade que Lúcifer injetou na mente de Adão e Eva: como Deus sereis. Entende? Vocês comerem desse fruto, como Deus sereis. Deus disse que eles iriam morrer. Não creram na palavra de Deus, porque Adão, ele pecou, porque ele foi um incrédulo. Ele não creu naquilo que Deus havia dito. No dia que você comer, você vai morrer espiritualmente. Então, ele comeu e todos nós fomos afetados por aquela desobediência que trouxe morte espiritual para nós. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, que é a vida eterna. Então, irmãos, vamos ver aqui a primeira glória, então, é herdeiro. A palavra fala aqui que ele é herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1:2. Aqui, irmãos, parece que a ordem, ela está invertida, porque a próxima glória diz assim: pelo qual também fez o universo. Se você vê na sequência aí, de Hebreus capítulo 1, você vai identificar. Agora, o tema de Hebreus, um dos temas de Hebreus, que está tão claro nas Escrituras Sagradas, é que fala de uma forma tão clara que nós somos herdeiros. Agora, aqui, irmãos, é que muitas pessoas vão por um caminho muito perigoso, o caminho da prosperidade espiritual, dizendo o seguinte: você tem que tomar posse de tudo aquilo que Deus te deu, porque se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Mas não é nesse sentido de bens materiais, irmãos. Deus deseja que você seja próspero, e muitas vezes muitos dos seus filhos não são prósperos porque Deus não quer que eles sejam, porque se Deus os abençoar com prosperidade financeira, materiais, o coração deles irão se corromper, irão se esquecer de Deus. Sendo nós pobres, sendo nós que não temos uma vida aí enriquecida com os bens materiais, e graças a Deus por isso, porque se Deus tivesse me abençoado com bens materiais, irmãos, e tem tantas promessas de pessoas nos abençoar com dinheiro, olha, uma coisa ela falou: não quero, porque eu sei que isso vai me corromper, e eu vou me separar do Senhor, porque o dinheiro proporciona para aquele que é possuído por ele muitas coisas, e nós não precisamos de coisas, precisamos da coisa. Por isso que Colossenses 3 diz assim: buscai as coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Por quê? Porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está vendo, irmãos? Então, graças ao Senhor, e louvo ao Senhor por isso. Como eu tenho louvado, eu tenho dito não para algumas coisas, e também não quero riquezas se o Senhor não tiver domínio sobre a minha vida. Porque eu não tenho capacidade de administrar nada, irmãos, nada. Como é que vai me encher de coisa? Eu quero ser cheio de Cristo, cheio do Espírito, que a minha vida seja tomada de toda a plenitude de Deus. Isso que nós devemos almejar, irmão, nada mais do que isso. Então Ele vai nos abençoando com muitos bens materiais que vai encantar o nosso coração, mas aquelas coisas, quando ela é passada pela cruz, não vai nos corromper. Vocês estão me entendendo? Então, graças a Deus por isso. Agora, nós somos herdeiros não de coisas: eu herdei tudo que é do Pai é meu, esse mundo, né? Mas você não quer herdar
a Lua, se você não quer herdar aquele planeta Plutão, é seu também. Se é, então toma posse, é meu. Vá para lá, vai viver lá. Não tem jeito, irmão. Se você verdadeiramente, eu vejo isso porque eu conheço muitas pessoas que são ricas e eu sei que passa no coração delas, eu sei o que elas querem e desejam, né? Mas nenhum tipo de poder do dinheiro pode comprar um filho do homem, um filho de Deus. Por quê? Porque, irmãos, Ele nos comprou e a maior riqueza nós já temos, já possuímos, que é o nosso próprio Senhor. Mas nós somos herdeiro. Essa palavra herdeiro aqui, aparece aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Se você quiser acompanhar ali comigo, para vermos essa primeira glória, né? Essa palavra aparece aqui em Hebreus 6, versículo 12. Diz assim, olha que interessante, irmãos. Eu vou ler o 11 para nós pegarmos o contexto, que diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, avidez, sabe, fervor, é o sentido aqui, para a plena certeza da esperança. Irmãos, nós temos uma esperança, Cristo em vós, a esperança da glória. Fomos regenerados para uma viva esperança, 1 Pedro 1,3, uma viva esperança. Cristo é a nossa esperança viva, e o Deus da glória vos encha de toda paz e esperança no vosso crer. Procure crer na palavra, que o seu coração será revestido, cheio de esperança. Para de ser religiosa. Agora o 12 ele diz assim: para que não vos torneis indolentes, a ideia aqui é descuidado, não torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade tem uma raiz aqui que é perseverança, pela longanimidade herdam as promessas. Irmãos, nós somos herdeiros das promessas de Deus. Agora você procure identificar na Bíblia todas as promessas de Deus para você. Você vai perceber que não tem nada a ver com bens materiais. Não tem nada a ver com bens materiais. Os bens materiais, aquilo que você precisa, Ele vai suprir. Filipenses 4,19. E o Deus da glória em Cristo há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades, e essas necessidades são supridas em glória. Então nós somos herdeiros dele, né? Então, olha aqui, no capítulo 11 de Hebreus, o verso 19, vai falar desta herança também aqui. 11, 19. Hebreus, capítulo 11, 9, desculpa, irmãos. 11, 9. Hebreus 11, verso 9. Diz assim a palavra: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A promessa aqui está no singular. Irmãos, que promessa é essa que nós vamos herdar, irmãos? A Bíblia nunca vai se contradizer. Ele fala aqui, depois lá em Gálatas, Paulo vai interpretar para nós, que é quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito prometido. Ele é a nossa herança. Abra comigo no Salmo 73, Salmo 73, o versículo 26. Então aqui você vai descobrir que a tua herança, ela é maravilhosa. Irmãos, o dia que você vê o Senhor, com os teus olhos nus, com o seu corpo glorificado, por que eu não entendi isso quando eu morava lá na terra? Se eu tivesse entendido isso, irmãos, é importante que os irmãos entendam isso, que a nossa herança é Ele, nós herdamos a Ele. Olha o Salmo 73, vamos olhar aqui, irmãos, o versículo 26. Salmo 73, o versículo 26. Preste atenção nesse versículo 26 aqui. Primeiro, ele faz uma pergunta aqui, irmãos, no versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Irmãos, sabe o que significa essa palavra compraza? Com prazer. Não há outro na terra
preste atenção. Você vê, aí você faça uma listinha aí na sua casa depois, no caderninho, vê tudo que lhe dá prazer. Se você não tem, que almeja ter, então o salmista chegou numa conclusão, dizendo o seguinte: que não há outro em quem eu me compraza na terra. Agora, olha o versículo 26. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Qual que é a nossa herança, irmãos? Deus, o Senhor, o nosso Pai. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. 1 João 3,1. Então qual que é a nossa herança? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Nós não precisamos de coisas, precisamos dele. Irmãos, o dia que o Espírito Santo revela isso no seu coração, que você não precisa de coisas, você precisa dele, você vai viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, genuíno, santo, voltando seus olhos para uma só direção, olhando firmemente para Jesus, fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele morreu por você e por mim, que éramos umas tranqueiras, umas curvas de rio. Nós éramos, gente, quem éramos nós? Você sabe que você não é tão bom igual você pensa que é, não. E eu também sei que eu não sou bom igual eu penso que sou, né? Mas a cruz veio para nos crucificar, matar essa natureza nossa rabugenta de cobra, essa natureza mesquinha, medíocre. Irmãos, precisamos dele, irmãos. Então ele fez tudo por nós e ele nos deu uma herança que é ele mesmo. Filho, o Pai tem a sua herança. O Pai, ele tem a sua herança. Qual que é a herança de Deus? Abra lá em Efésios 1,18, está tão claro ali. Você vai ver qual que é a herança de Deus, o Pai. Efésios capítulo 1, versículo 18. Irmãos, que lindo. Vocês percebem que a palavra de Deus ela é tão rica, ela é tão maravilhosa. Tudo isso, ele colocou este pote de tesouros em nossos braços, em nossas mãos. Você tem usufruído desses tesouros? A palavra chega a dizer o seguinte, que ele, nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 3,8, Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, nosso Senhor é muito rico. Como não vamos nos encantar com o nosso Senhor? Não tem outra maneira. E eu fico encantado com o Senhor. Então, olha aqui, eu falei qual texto que eu havia citado? Efésios 1,18, para mostrar que Deus o Pai tem a sua herança em nós. Ele diz assim, verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Ele quer que nós sabemos, mas para isso ele tem que iluminar os olhos do nosso coração, para nós saberdes. Olha que lindo, irmãos, qual é a esperança do seu chamamento. Agora presta atenção, qual a riqueza da glória da sua, não minha herança, da sua herança, da herança de Deus o Pai nos santos. Toda a riqueza que Deus o Pai tem, ele colocou no Filho, e colocou no Filho dentro de nós. Irmãos, do que você precisa mais, criatura? Por que você às vezes tão murmurento, tão reclamão, tão mesquinho? Olha o que você tem. Peça ao Senhor para que Ele revele quem é Cristo em você. Ele é a glória, Ele é o Pai da glória. Essa é a glória da nossa herança. E não para aqui, irmãos, porque abra lá, por favor, em Lamentações, capítulo 3. Irmão, se não der para a gente falar das 7 glórias hoje, fala domingo que vem, não tem problema não, vamos ficar bem descansados. E depois nós vamos falar também, irmão, sobre o ministério do Espírito Santo na igreja, como que ele age, como que ele atua, como ele está movendo hoje, nesses últimos dias, na igreja. Eu falei Lamentações, capítulo 3, olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos, vamos ler apenas um versículo, Lamentações 3, versículo 24,
Isso é para nós termos convicção, irmãos, porque os irmãos do passado, os profetas, no caso aqui o profeta Jeremias, tinha essa convicção por revelação. Ele disse assim, no versículo 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha aqui, essa palavra porção no hebraico significa selek, que significa território, apontando para uma terra. Então, a minha porção é o Senhor. E vocês sabem que a terra de Canaã significa a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e as suas insondáveis riquezas, a sua plenitude. Procura estudar o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando você encontrar a palavra ali, terra de Canaã é uma figura de Cristo e da sua plenitude. Procura descobrir no Pentateuco o que havia naquela terra. Tudo que tem na terra fala das riquezas insondáveis de Cristo, que eu e você nós já temos em Cristo Jesus. Nós já temos nele. Então, procura descobrir, procura cavuca na palavra de Deus. Agora, muitos não vão entender porque não lê Bíblia. São preguiçosos, negligentes, estou tão cansado. Eu falei para vocês aqui de um irmão que não lia a Bíblia. Eu primeiro tenho que ler jornal para me dar vontade de ler a Bíblia, porque eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu leio livros, um monte de coisa, mas a Bíblia parece que tem uma coisa. Parece que eu me convenci de que eu não leio a Bíblia porque eu não compreendo a Bíblia. E não vai compreender nunca se você não ler a Bíblia e buscar a orientação do Senhor. Então, irmãos, aqui a minha porção é o Senhor. E lá em Deuteronômio 32:9, a palavra fala que o Senhor é a porção do seu povo. Ai, que lindo, irmãos, que delícia, que precioso é isso. Então, queridos, essa aqui então é a nossa primeira glória de Cristo, que Ele repartiu tudo conosco. Se você ler, por exemplo, Daniel, você vai perceber que tudo que Cristo conquistou, Ele o deu para a igreja. A igreja não deu para crente religioso, não deu para evangélicos, deu para filhos de Deus. Vocês estão me compreendendo, irmãos? A importância disso? Então, essa herança, o Senhor, Ele tem um cuidado com a sua herança, que é Cristo. E aí eu preciso de mostrar esse texto para vocês. Abrem 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, e essa herança ela está protegida e guardada para nós lá nos céus. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler aqui os versículos, vamos ler de 3 a 6. Presta atenção, o que está acontecendo aqui, irmãos? Palavra de Deus para os nossos corações. Vamos ler com muito cuidado, com muita atenção, não se distraia, preste atenção. O primeiro versículo nós conhecemos, é muito interessante, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, Ele ressuscitou, Ele não morre mais, a morte não tem mais nenhum poder sobre Ele, Ele destruiu a morte pela ressurreição. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa ressurreição. Agora, veja aqui, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, versículo 4, sem mácula, imarcessível, que não pode murchar, reservada nos céus para vós outros. A nossa herança está protegida. Onde é que está a nossa herança protegida? Guardada nos céus. Aonde que Deus colocou essa herança para nós? Você está pensando que é algumas coisas que você vai ganhar lá? Não. Sabe o que você vai ganhar lá, irmãos? Onde que Deus tem preservado a sua herança? Sabe aonde? No Santo dos Santos. Sabe onde é esse Santo dos Santos? No seio do Pai. O Filho, João 1,18, está no seio do Pai. E nós estamos nele. Nós já temos a nossa herança, nós estamos lá. A nossa herança está, diz a palavra aqui, reservada nos céus para vós outros. E aí diz aqui para nós, estamos aqui na terra,
que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, nós neste mundo somos guardados pelo poder de Deus. E as provações, e as dores, e as perdas, não importa, irmãos, nós somos guardados pelo poder de Deus. Ele permite muitas dores na nossa vida, muita tribulação, e a tribulação, Ele vai reverter tudo isso em bênção para nós. Paulo fala em Romanos 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil aceitar algumas coisas que são extremamente negativas, claro que é, mas aquilo é para o nosso bem. Lembra de José, quando lá em Gênesis capítulo 50, os versículos 20, 21 e em diante ali, ele, quando se revelou a seus irmãos, disse para os seus irmãos prostrados diante dele: vocês, meus queridos irmãos, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para lhes dar o fim que hoje vocês estão vendo aí. Eu vou suprir vocês, foi Deus que me trouxe para cá, mas usou os seus irmãos. Então José entendia isso da parte do Senhor, porque tudo aquilo que acontece na vida de um filho de Deus não é mais por acaso, não é mais por acidente ou incidente, é por vontade divina. Provérbios 3:6, a palavra fala assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, ou em outras palavras, tudo que acontecer com você, de mal ou de bom, é por providência divina. Ele quer tratar com você em algum ponto da sua vida, e nós muitas vezes não temos discernimento, então nós vamos murmurar, vamos reclamar. E eu sempre estou me pegando a murmurar, sempre estou me pegando a reclamar. Puxa vida, chover justamente no horário do culto, os irmãos não vai, né, para a reunião. Não que a gente quer que os irmãos venham, quer porque é a vontade do Senhor. Salmo 133:1, ó quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos, viver nesta união plena, nesta união perfeita. Então, irmãos, qual é a nossa herança? Vocês permitem citar só mais um versículo aqui? Abra em Josué capítulo 13, versículo 33. Josué 13, versículo 33. Para mostrar que os levitas do Senhor, não é aqueles cantores do Senhor, não. Hoje em dia, qualquer pessoa que vai cantar no louvor fala que é levita. Isso não está na Bíblia, isso não existe na Bíblia. Um dia nós vamos tratar sobre o louvor, vamos mostrar quem são de fato os levitas hoje. Mas aqui, em Josué capítulo 13, verso 33, a Bíblia, ela diz assim, olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu vou ler aqui o 32, o contexto, né, que começa o parágrafo aí, que diz assim: são estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão. Da além do Jordão é Canaã, na altura de Jericó para o oriente. Diz assim o verso 33: porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Então, para eles herdaram o próprio Senhor. Irmãos, isto é maravilhoso demais. Então, irmãos, vamos avançar um pouquinho mais aqui com a ajuda do Senhor. Vamos para a segunda glória, que está aí no versículo 2 mesmos. A segunda glória de Cristo é Criador do universo, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, verso 2, que nós já analisamos. Então, queridos, vamos analisar um ponto aqui. Ele herda tudo, e Ele é aquele que, através de quem o Pai a tudo criou. Agora, eu queria que você visse o que João, ele nos diz em seu Evangelho 1, versículo 3. Lá está escrito assim, João 1, 3. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, uma das glórias de Cristo, primeiro, ele é o herdeiro, ele é o Criador, a glória da criação, né? Agora, irmãos,
uma vez que Ele é o Criador, Ele também não é apenas um Criador, e Ele criou as coisas, como dizem aí, que Deus criou o universo, Deus criou a terra e deixou ela a esmos. Não. Deus, Ele criou todas as coisas, mas Ele também é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se você puder acompanhar comigo, acho muito interessante, Colossenses, capítulo 1, versículo 16, aqui vai mostrar, Paulo fala da glória da criação do nosso amado Senhor. Interessante nós analisarmos isso, irmão, nessa segunda glória, porque é a glória da criação. Lembrando que Cristo, Ele é a esfera de toda a criação. Diz assim, Colossenses 1,16, olha só, pois nele aqui é em Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, por isso que todo filho de Deus tem que ter em mente que tudo que foi criado nesse planeta Terra, nesse mundo que nós vivemos aqui, não foi criado para nós, foi criado por meio dele e para ele. Ele é o dono. Quando você tem essa fissura de querer aí ter coisas, de se apoderar de coisas, você está querendo usurpar como Satanás fez, lá no Jardim do Éden, tomar posse daquilo que ele não tinha, igual a esses poceiros, né, que invadem propriedades, não são deles, mas eles invadem. Deus colocou ali um administrador, e todo o filho de Deus, que tem riquezas, por exemplo, fazendas, empresas, ele tem essa consciência de que aquilo não é dele, e ele é simplesmente um administrador, um mordomo, que vai cuidar das coisas do Pai. Estão me compreendendo, irmãos? Importante que nós saibamos disso. Então, neste mundo nós não temos nada. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, diz: nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele. Vocês compreendem? Então não adianta a gente querer correr atrás de coisas, precisamos de correr atrás de Cristo, precisamos de Cristo, que Ele seja formado e revelado em nós. Então aqui, irmãos, Ele é a esfera de toda a criação, por isso nele, Ele é a esfera que sustenta tudo que foi criado, porque no versículo 17, aí diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subexiste. Eu disse uma vez que Cristo sustenta até Satanás, porque nele tudo subexiste. Se ele deixar de sustentar todas as coisas, até o diabo, o que vai acontecer? Vai haver uma implosão, né? Então ele sustenta todas as coisas, ou seja, nele tudo se mantém coeso, se mantém em harmonia, tudo se mantém unido. Então ele coordenou o corpo de Cristo, ele sustenta tudo, agora inclusive até o diabo. Que coisa maravilhosa é o nosso Senhor. E esse vento que a gente respira, esse ar, né, este ar é na medida certa, nem mais nem menos. Olha que sabedoria de Deus, porque o nosso corpo precisa de ar, e sem ar você não vai sobreviver aí, talvez nem 5 minutos, você não consegue. Irmão, se nós pudéssemos reconhecer o quão frágeis nós somos, o quão doentes nós somos, irmãos, e o quanto precisamos do Senhor, nós o levaríamos Ele mais a sério. Podemos brincar com isso. Então, aqui ele está dizendo que Cristo, Ele é, presta atenção, o integrador, o ajustador de todas as coisas, de todas as coisas. A gente pensa em Deus como o Criador que criou coisas extraordinárias, grandiosas. Ele criou o piolho, Ele criou o piolho de galinha, porque tem vida. Ninguém pode gerar vida a não ser Deus. Por que Ele criou o piolho de galinha? Já parou para pensar?
Esse é o problema das galinhas lá do galho, dos galos, eles que respondem. Eu não sei porque que ele criou o piolho de galinha, mas ele criou porque tem vida. Então tudo ele criou e tudo tem um propósito. Tudo que Deus fez para o Filho. Às vezes a gente vê aqueles peixes, né, do fundo do mar lá, 4.000, aquele peixe feio, esquisito. Mas para que Deus vai criar isso? Porque o Filho gosta dele. Não é para você, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele não pediu sua opinião se é bonita, mas o Filho gosta. Então o Pai é um Pai criador, né? Então nós precisamos aprender isso, irmãos. Queridos, e nós, no sentido de que Ele sustenta todas as coisas que Ele criou, sustenta eu e você. As pessoas, elas não sabem que dependem de Deus, até os ímpios, até os pecadores, até o diabo precisa de Deus para serem sustentados. Eu já estou encerrando. Abra lá em Atos capítulo 17, Atos 17, bom passarmos por esses textos aqui. Vamos ler aqui 2 versículos para nós sabermos que você e eu, nós precisamos dele, né? Você se lembra, irmão, que Jesus disse lá em João 15:5? Sem mim nada podeis fazer. E nós achamos que podemos fazer alguma coisa sem Ele, mas sem Ele nada. Sem Cristo nada podemos fazer. Então aqui, irmãos, Atos 17, vamos ler pelo menos 2 versículos aqui para mostrar de uma forma muito clara que nós precisamos que Ele nos sustente. Atos 17, deixa eu ler aqui o 25 primeiro. Atos 17, versículo 25. A palavra fala assim: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa de nada e nem de ninguém. Ele continua dizendo: pois Ele mesmo é quem a todos... Aqui, a todos, a palavra aqui, ela é mais profunda no grego, que a tudo dá vida. Ele dá vida a tudo. Ele é aquele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Salmo 104, seria aquele salmo lá de joelho, você vai entender o que ele está falando aqui. E aí, no versículo 28, ele diz assim, olha em Atos 17, 28, pois nele, em Cristo, vivemos e nos movemos, até o nosso mover, levantar e sentar e deitar, etc., nele, sem Ele, nós não conseguimos nos mover, precisamos dele, nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Irmãos, se você ler um pouquinho mais para baixo, você vai chegar no versículo 30, aí ele vai dizer o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, quando eu era religioso, quando eu era 10 anos pastor e não tinha nenhuma realidade espiritual, percebe? Então Deus, eu louvo a Deus, porque isso Ele não levou em conta, porque era tempo de ignorância. Quando você era um crente chato, lembra? Ele não levou em conta. Deus não leva em conta porque Ele te ama. E Ele diz assim: agora, porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, de uma vara, que é Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, que maravilhoso é o nosso Senhor. A palavra fala, eu quero citar o último texto para nós encerrarmos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios 4, verso 6. E nós vamos encerrar por aqui, irmãos. E vimos só 2 glórias, mas semana que vem nós vamos terminar essas glórias, todas elas, acabar definitivamente. 2 Coríntios 4, versículo 6. Um texto conhecido nosso, mas devemos apreciá-lo com mais cuidado, com mais atenção. Diz assim a palavra: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Então Paulo aqui,
ele está fazendo uma alusão lá de Gênesis 1, versículo 3, que ele disse assim, na criação, haja luz e houve luz. Lembra do texto lá de Gênesis 1, 3? Haja luz e houve luz. Agora presta atenção na sequência aqui. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sem Cristo não vamos conhecer o Pai. Ah, que Jesus Cristo maravilhoso nós temos. Então, irmãos, o tempo nosso já está estourado. Vamos ficar com essas duas glórias aqui, mas domingo que vem nós vamos, se Deus permitir, analisarmos, eu pretendo todas elas, porque temos muita coisa sendo para tratarmos. E que o Senhor então nos ajude e faça com que a Tua palavra seja frutificada. Amém? Vamos orar. Pai, como somos gratos ao Senhor pelo Teu falar. O Senhor fala de uma maneira tão magistral, uma maneira que alcança o nosso coração, que nos edifica, que faz com que o nosso coração, Pai, se encha de alegria na exposição da Tua palavra. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui, pela habilidade e capacidade do Teu Espírito em cada um de nós para falarmos da Tua bendita pessoa, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém.